Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de trigonometria aqui do canal Aprovado Ser. Hoje nós vamos estudar as funções seno e cosseno. Essas funções têm propriedades e características muito interessantes que você precisa conhecer. E a melhor forma de estudar uma função é desenhando, fazendo um esboço do gráfico dela. Como nós fazemos isso? A gente estipula alguns valores para x, substitui esses valores de x na função correspondente, nesse caso y igual a seno de x. Substituindo o valor de x na função, a gente encontra o valor de y. Com isso, a gente tem um par ordenado, x, y. Fazemos isso com todos os valores de x que a gente estipulou no gráfico. Nós vamos ter vários pontos nesse gráfico. Basta ligar esses pontos que a gente tem um esboço da função. No caso da função seno, tanto da função seno quanto da função cosseno, a melhor escolha para esses pontos são os arcos de eixo. Quais são os arcos de eixo? O arco de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Aqui no caso está em radianos. A gente tem aqui no nosso plano cartesiano 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu desenhei aqui, ao lado do plano cartesiano, uma circunferência trigonométrica para facilitar o processo, para vocês terem uma visualização mais clara do que está acontecendo. Vamos começar então com o procedimento para desenhar, traçar o esboço do gráfico da função seno. Eu vou começar substituindo x por 0 aqui na função y igual a seno de x. Fazendo isso, nós temos que y é igual a seno de 0. Aqui na circunferência trigonométrica, nós podemos ver que o eixo do seno, o eixo que está em pé, lembra, o eixo que está em pé sem sono, seno. Quem está deitado, com sono, cosseno. Então aqui o eixo que está em pé, 0 graus, é esse arco aqui, ó. Então a projeção do ponto 0 graus aqui no eixo dos senos é bem aqui, no 0 mesmo. Então, seno de 0 é 0. Isso significa que aqui no gráfico, para x igual a 0, y é igual a 0 também. Então, eu vou marcar aqui no gráfico o ponto 0, 0, para o ordenado 0, 0. Bem aqui no meio, bem na origem do gráfico, 0, 0. Próximo ponto que nós vamos avaliar agora. X igual a π sobre 2. Substituindo π sobre 2 aqui na função, vai ficar assim, y igual a seno de π sobre 2. Vem aqui comigo na circunferência trigonométrica. O π sobre 2 está aqui em cima, equivalente a 90 graus. O seno de π sobre 2 está bem aqui também, nesse mesmo ponto. O seno de π sobre 2, então, é 1. Lembra que o raio dessa circunferência é 1. Então, aqui, a gente tem que seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, x igual a π sobre 2, y igual a 1. X igual a π sobre 2, y igual a 1. O ponto vai ficar bem aqui. Próximo ponto, π. Olhando aqui para a circunferência trigonométrica, a gente vê que o seno de π é 0 também, porque o arco π está bem aqui e a projeção de π aqui no eixo dos senos não tem medida nenhuma, bem aqui no meio, é 0. Então, seno de π, x igual a π, y igual a 0. O ponto fica bem aqui. Para 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus. Bem aqui embaixo, ó, o arco 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, aqui no gráfico, ó, seno de 3π sobre 2, bem aqui, menos 1. Deixa eu marcar o ponto aqui. E o seno de 2π? 2π está bem aqui, 360 graus, o arco de 360 graus. Deu a volta todinha, voltou para cá. A projeção de 2π aqui no eixo dos senos é 0. Está bem aqui no meio, 0. X igual a 2π, y igual a 0. Agora a gente já pode ligar esses pontos para ver como é que vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim. É claro que o gráfico não é só esses pontos, é infinito. Ele cresce tanto para a esquerda quanto para a direita infinitamente. Aqui é só para a gente ter uma noção de como ele fica. Vamos estudar agora esse gráfico
para nós determinarmos o domínio, a imagem, o período e a paridade. Já vou explicar para vocês o que é cada um desses termos. O domínio são os valores que x pode assumir. Como o gráfico ele cresce infinitamente para a direita e cresce infinitamente para a esquerda, não tem nenhum valor proibido aqui que x não possa assumir. Então, o domínio do gráfico são todos os números reais. Então, domínio, os reais. A imagem. A imagem são os valores que y pode assumir. Como nós já vimos em aulas anteriores, tanto seno quanto cosseno, eles vão de -1 até 1. E aqui no gráfico isso fica bem claro. O valor máximo que y pode assumir é 1, e o valor mínimo -1. Então, a imagem é o intervalo que vai de -1 a 1. -1 a 1. Período. Período tem a ver quando a função é periódica. Isso significa que a cada determinado intervalo ela se repete. Essa função aqui, se nós pegarmos aqui do 0 até o 2π, a gente tem a função assim, tipo uma cobrinha. De 2π para lá, ela começa a se repetir, e ela vai sempre fazendo esse mesmo movimento repetidamente. E o período é quando ela termina e começa a repetir de novo. Esse intervalo é de 2π. A cada 2π, a função se repete. Uma maneira formal da gente representar isso é assim. Seno de x é igual a seno de x mais 2π. Essa é a maneira formal da gente representar que é uma função periódica com período de 2π. Paridade. Paridade é para nós determinarmos se essa função é par ou ímpar. A função seno, ela é uma função ímpar. Por que que a função seno é uma função ímpar? O seno de x ele é igual ao menos seno de menos x. Essa é uma característica de uma função ímpar. E eu vou mostrar para vocês aqui na circunferência trigonométrica o que significa isso. Seno de x ser igual a menos seno de menos x. Digamos que eu tenha esse arco aqui, que esse arco seja o arco x, que eu estou desenhando aqui. Daqui do início aqui da circunferência trigonométrica até aqui. Então, esse pedaço é o arco x. O seno de x, aqui é a extremidade do arco, está bem aqui. Esse ponto aqui é o seno de x. E aqui, esse ponto é o x. Menos x vai ser um arco com a mesma medida, só que para baixo. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem o arco menos x. E o seno de menos x é só a gente projetar aqui, ó, esse ponto no eixo dos senos. Está bem aqui. Isso daqui é o seno de menos x. Essa medida daqui, da origem do plano cartesiano até aqui, é a mesma para baixo. Só que uma está com sinal positivo e a outra com sinal negativo. Isso que significa dizer que o seno de x é igual a menos seno de menos x. Vamos analisar agora a função cosseno. Mas antes eu tenho uma coisa para dizer. Se você está gostando do conteúdo, esse canal está te ajudando, eu peço que você se inscreva no canal e acione o sino das notificações. Não deixe de dar um like aí no vídeo. Se você não está gostando, o canal não está te ajudando, se inscreve também e bota aí nos comentários por que esse canal não está te ajudando. Você não está gostando, qual a sua dúvida? Como eu posso melhorar? Então vamos aqui para a função cosseno. Aqui a função cosseno, eu já deixei ela com o gráfico desenhado. Porque o procedimento para nós desenharmos o gráfico da função seno é o mesmo da função cosseno. A gente estipula alguns valores para x, aqui no caso eu estipulei os mesmos valores, que são os valores dos arcos de eixo, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, que são os ângulos de 0, 90, 180, 270 graus. E o gráfico já está desenhado. Então aqui a gente já pode estudar direto as propriedades da função cosseno.
O domínio da função cosseno é o mesmo domínio da função seno, porque no eixo x, a função cosseno pode assumir qualquer valor real. Aqui ela cresce infinitamente, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, o domínio da função cosseno são os números reais. E a imagem da função cosseno é do menos 1 a 1. Pelo mesmo motivo que a imagem da função seno também vai do menos 1 a 1. O período da função cosseno é o mesmo período da função seno. A cada 2π ela se repete. Então, período da função cosseno, 2π. Formalmente, nós podemos escrever dessa forma. Cosseno de x mais 2π. E a paridade, aqui tem uma diferença. A função cosseno, ela é uma função par. Já vou explicar para vocês por quê. Isso significa que cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Eu vou mostrar para vocês aqui na circunferência trigonométrica por que cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Aqui nesse ponto nós temos a extremidade do arco, o arco x. O cosseno do arco x é a projeção desse ponto aqui no eixo dos cossenos. Está bem aqui o cosseno de x. Menos x é um arco com a mesma medida, só que para baixo. Ó. Menos x. E a projeção desse arco menos x é bem aqui. Ó. Tem o mesmo valor. Então, cosseno de x é esse valor, cosseno de menos x também é esse valor aqui. Por isso, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Agora aqui nós temos um gráfico com uma função verde e uma função vermelha. Uma dessas funções é a seno e a outra é a cosseno. Então analise e coloque aí nos comentários qual delas, a verde ou a vermelha, é a seno e qual é a cosseno. Espero que vocês tenham entendido e eu conto com a ajuda de vocês se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações para me ajudar a dar continuidade a esse projeto, a esse trabalho.